Dando continuidade, vamos falar sobre o conceito de célula e vamos agora aprender a utilizar as células. A célula vai ser qualquer ponto entre uma linha e uma coluna. Então, é uma interseção. Célula é uma interseção entre a linha e a coluna. Quando eu clico em qualquer espaço, ele recebe um nome, como já repetido no vídeo anterior, de acordo com a coluna e com a linha. E sempre dessa forma. Quando eu clico na célula e eu começo a digitar, por exemplo, o nome, e dou Enter, automaticamente aquela célula já recebeu aquela informação, aquele conteúdo. E depois eu posso formatar, dependendo da necessidade. Aqui eu vou colocar nomes fictícios, só para ter um exemplo. No nosso slide lá eu coloquei outros nomes, para que vocês possam ter um exemplo melhor. Aqui eu vou colocar idade. Então, para digitar o número, basta pressionar o valor e automaticamente ele vai preencher. Tá? Aqui eu vou colocar salário, para a gente poder entender como é que funciona a formatação dentro do Google Planilhas e também do seu concorrente que é o Excel. Quando eu vou digitar qualquer valor em formato de moeda, eu não preciso colocar o R e o cifrão, que para nós é o que caracteriza que é um valor monetário. Então basta que você coloque apenas o valor, por exemplo, 1.200, 2.500, 1.450, 1.380, 3.500. Dessa forma eu apenas tenho um valor. Quando eu dou um clique nesse valor, a gente tem uma outra conceito importante que é a barra de fórmulas. Essa barra aqui em cima. Todo valor que eu digito, eu posso identificar se esse valor que está aparecendo aqui para mim, ele é um valor que foi digitado ou se ele é um valor que foi a origem de uma fórmula. Daqui a pouco a gente vai conhecer o uso da fórmula. Vou fazer mais uma opção aqui que é para a gente poder entender como é que trabalha com porcentagem. Então, no caso de porcentagem, eu tenho duas alternativas. Uma, ou eu já formato as células que vão receber o formato de porcentagem, ou eu digito ela numa forma para que seja formatada depois. A melhor maneira seria a seguinte: seleciona o espaço, clica na formatação de porcentagem e a partir de agora qualquer valor que você digitar, ele já vai vir com porcentagem. Para o valor que a gente identifica aqui como valor de moeda, para que eu possa entender que ele é um valor moeda, aqui nessa barra também eu vou escolher a opção formatar como moeda. Então você observa que automaticamente eu tenho aqui a visão de que eu tenho R e cifrão que significa moeda, mas na barra de fórmulas isso é um valor normal, um valor comum. Outras opções que você pode usar para formatar, elas podem ser encontradas aqui, nessa ferramenta, que seria mais formatos. Então quando eu clico, ele exibe uma lista, e nessa lista eu posso escolher o tipo de formatação que eu desejo. Como eu quero moeda, eu tenho essas 4 opções aqui que eu poderia usar para ela. Contabilidade, ele faz com que, quando os valores estiverem negativos, ele mostre um parêntese. Financeiro, ele não mostra um formato de moeda, porque poderia ser qualquer moeda, né? E moeda normal, quando ele estiver negativo, ele vai mostrar o sinal de menos. Tá? O que eu recomendo agora é que você possa usar ou moeda ou financeiro. Aqui nesse caso ficou moeda. Outra coisa que a gente pode entender no uso das fórmulas é que a gente, no uso da digitação, na verdade, é que a gente pode aumentar ou diminuir as colunas a qualquer momento. Você nota que a coluna 12, 20, 21, 24, que é da idade, ficou uma coluna maior do que poderia ser para armazenar essas informações. Então, para que eu possa diminuir, eu vou levar o meu mouse entre a coluna B e a C. Quando aparecer esse formato de seta, aí eu vou clicar e arrastar. E aí eu vou reduzir a coluna. A mesma coisa poderia acontecer aqui entre o nome e a idade. Imaginando que eu tivesse um nome maior, eu poderia posicionar também a seta do mouse aqui entre o A e o B. E eu poderia aumentar. Da mesma maneira, você pode aumentar também a linha, né? Então aqui eu tenho os títulos que têm os nomes. Eu poderia vir aqui entre o 1 e o 2 e eu aumento. Ou diminuo. Apenas dando um clique duplo ele já se autoajusta. Então basicamente essas são as funcionalidades básicas aí para eu digitar. Para continuar, vamos criar uma outra planilha e nessa outra planilha a gente vai conhecer algumas funções básicas já trabalhando com fórmulas.